está no mundo. E eu acho que essa visão do povo indígena sobre a forma de estar aqui é o que falta. Eu não vejo isso, né? Por exemplo, em todas essas observações que foram feitas, não tem aí a presença desse pensamento indígena que às vezes as pessoas podem falar, ou é romântico, ou é mito, mas é mito e é ciência, e é conhecimento milenar, né, conquistado em tanto tempo de aprendizado. E os povos indígenas se autodenominam sempre povo verdadeiro. Né? A autodenominação da maioria dos povos indígenas, não só do Brasil, de outros lugares, é povo verdadeiro. E em muitos mitos de origem, a criação do povo indígena, do povo verdadeiro e do branco, ela se dá ao mesmo tempo. São irmãos, são pessoas que foram criadas pelo Criador, independente de onde, como, da mesma maneira e no mesmo lugar. E em algum momento dessa trajetória tem uma divisão, e esse povo verdadeiro se fixa num território em comunhão com a natureza, como parte dessa natureza. Muitas vezes a origem da humanidade é como um animal e depois vira gente. Então, essa forma definitiva nossa como humanidade, ela é muito diferente para o povo indígena. E esse outro irmão que de repente toma um caminho diferente, que somos nós, né, os brancos, generalizando com essa palavra, a gente toma o caminho da mercadoria, como diz o Davi Yanomami. Né? Nós escolhemos estar no mundo transformando a natureza, se apropriando da natureza, extraindo tudo que a gente pode dessa natureza, não mais convivendo, não mais pertencendo. Né? E daí vem toda uma desestruturação, né? Todas as consequências que a gente está vendo, para mim, são parte, né? Começam aí. Né? O nosso mito de origem, o mito de origem do Brasil como árvore que foi extraída, né? A gente começa a ocupação desse país extraindo, se apropriando e detonando a natureza. E o que o povo indígena tenta preservar é uma maneira de pisar suave sobre a terra, de não deixar tantas cicatrizes, de não deixar tantas construções e coisas sobre essa terra. E eu acho que depois a gente pode entrar mais em detalhes, mas assim, eu vivenciei a ocupação de Rondônia na década de 80, 90 e mais recentemente do Centro-Oeste, Querência e essas cidades que estão próximas ao Xingu, e eu vi a maneira como o agronegócio ocupou esses territórios e como isso traz uma consequência direta para essas populações que vivem nesses lugares. E aí acho que depois a gente pode entrar um pouco mais nesses detalhes, né, de que maneira que eles estão sendo afetados, apesar de não terem contribuído para que essas consequências chegassem aos seus territórios. Acho que para começar é isso. Bom, eu acho que
passar para o Márcio Tomás. Bom, apresentado, Márcio. Eu vim falar sobre a questão dos códigos na época, a questão das mudanças que houveram desde 2012. Eu queria dizer que, infelizmente, toda essa destruição da exploração digital não começa no mundo contemporâneo, no mundo recente. Infelizmente, desde a descoberta do Brasil, a chegada dos portugueses aqui, o Brasil é legislado na questão ambiental, por incrível que pareça. Mas o Brasil, de uma forma que não se entende, ele dá pouca atenção às leis. As leis não servem para nada. As leis são um pano de fundo. É uma tela que fica ao fundo de um cenário e que não resolve. Porque os produtores, aqueles que trabalham na terra, eles ignoram a lei. E nós vimos agora, nesse documentário que foi feito pela Idália, que é perfeita, uma aula sobre legislação e sobre as nuances da exploração ambiental, é que existem leis e mais leis e elas não são respeitadas, e o pior, elas são anistiadas. Então, uma coisa interessante, depois a gente prolonga, é que a primeira legislação que teve protegendo, o primeiro elemento a ser explorado profundamente no Brasil foi o pau-brasil, que veio dar o nosso nome, né? O pau-brasil acabou virando o Brasil. E naquela época você não tinha motosserra, você não tinha condições de transportar madeira de áreas interiores para o litoral, e até 1800, em 300 anos, eles praticamente destruíram todo o litoral brasileiro, de maneira que, nessa época, na metade do século XIX, já se começou a pensar em reflorestamento. E, salvo um ou dois locais, cita aí a Floresta da Tijuca, que se conseguiu recuperar uma área que era uma antiga fazenda de café, que foi destruída, conseguiu se recuperar, todo mais nunca foi recuperado. Nós tivemos na questão da agricultura, antes do agronegócio, antes você tinha um latifúndio que fazia uma cultura mais rudimentar, mas já com grandes extensões de terra e com muito desperdício, mas usando mão de obra escrava, que foi uma coisa que nós usamos até 1888, nós usávamos mão de obra sem pagar salários. E agora nós usamos uma agricultura sem pagar a degradação ambiental. Quando um fazendeiro, hoje o agronegócio exporta, ele não está preocupado com o que gerou de degradação, ele não paga por isso. Essas nuances que o documentário mostra muito bem, a gente deixa de considerar. Nós temos em 400 anos, praticamente 450 anos, quase 40 leis e regulamentos sobre questões ambientais e não aconteceu nada. E quando chega em 2008, simplesmente vem um novo Código Florestal que anistia o passado. Então, para mim, o novo Código Florestal é o maior crime que se cometeu. E, diria mais, o nosso Congresso não serve para nada. O nosso Congresso não representa trabalhador, o nosso Congresso não representa os índios, o nosso Congresso não representa a pessoa humilde, o que ganha salário mínimo. O nosso Congresso representa negócios. E esses negócios são geridos por poucos. E eu vi no filme alguém falando que o povo tem que aprender a escolher, e ele é um safado, cara. Nós temos hoje safados dirigindo o país. E esse filme é de 2014 e a situação está bem pior. Então, esse o tom, é a parte inicial do que eu gostaria de falar. Primeiro, situar um pouco, né? Eu sou o Gerson, da Fundação Estadual da MST, venho do acampamento Marielle Vive, que fica na região de Campinas, talvez alguém tenha ouvido falar, está ameaçado por despejo do governo do Estado. Agora conseguimos
uma suspensão provisória de 90 dias. E esse acampamento bastante simbólico, né, para nós, do movimento, enfim, pelo que ele representa também do ponto de vista da luta pela terra no Estado, né, que ele está nessa interface com o público mais urbano das periferias e uma expressão menor do trabalhador rural, né, então próximo dos grandes centros. E em torno de 1000 famílias, e fica localizado numa serra, no topo de morro, chamada Serra dos Cocais, que é uma região que inclusive concentra, do ponto de vista do abastecimento, em Valinhos, Vinhedo, aquela região ali, em torno de 40% dos mananciais de água vem dessa região, né? E eles querem construir um mega empreendimento em toda essa região, pega em torno de 6 propriedades, 6 fazendas, uma delas a gente está ocupando, nesse momento, meio que colocando uma cunha nesse projeto de fazer um grande condomínio, em torno de 1.500 lotes eles querem vender, né, em torno de 300 metros quadrados cada lote desse, e vinculado ali ao celeiro, né, vinculado a grandes grupos aí da especulação imobiliária na região, que são internacionais inclusive, né. Então, esse acampamento, mais do que todo o significado que tem para as famílias, do ponto de vista de alterar a condição de vida, a gente conquistar uma área para a produção, que é o fundamental da discussão aqui, ele tem também esse enfrentamento com a especulação imobiliária. Então, situar que o MST aqui em São Paulo, dada a configuração geográfica, econômica do Estado, fazendo a luta pela terra, hoje a gente enfrenta a especulação imobiliária, sobretudo quando a gente vem mais próximo dos grandes centros, né? Então, aquela antiga inimigo nosso, que é o latifúndio atrasado, que mostra, sobretudo no filme aí, mais ligado às áreas de fronteira, ele existe aqui no estado de São Paulo, mas a roupagem dele hoje está aí embrenhado com agronegócio, especulação e assim por diante. Eu queria dizer, assim, de forma, assim, não sou não especialista da questão do código, e mais, enfim, pela origem mais vinculada à agricultura, pelas nossas experiências aí com a luta pela terra, queria colocar 3 questões que consideramos aí fundamentais, né? Primeira, do ponto de vista do que representa a alteração do código, ele veio atender a necessidade, né, desse período mais avassalador aí que nós estamos vivenciando de destrutividade por completa, né, da natureza, mas da sociedade humana, sendo mais catastróficos, né? Mas uma perspectiva de destruição, né? Isso a gente vê através das alterações do ponto de vista das reformas, mais do ponto de vista das condições de habitabilidade nas cidades, né? Inclusive a gente vai falar um pouco depois, a gente está participando, construindo um fórum para discutir um pouco sobre isso, e sobretudo no ritmo que esse sistema econômico avança sobre a natureza. E aí a natureza somos nós, inclusive, né? Não só as matas e as florestas. E essa perspectiva, ela em alguns países ela já está muito mais consolidada, na verdade, né? O que nós estamos vendo aqui são algumas barreiras que estão sendo rompidas a partir dessa aprofundização desse período no Brasil. Mas existe, se a gente pegar na comparação dos países que já romperam há muito tempo essa fronteira, o cenário é isso, né? De uma destruição por completo. Claro que essa transição que a gente está vivenciando, eu acho que a gente ainda tem muito para perder, do ponto de vista do que eles são capazes de fazer, né? E muitas Marianas, Brumadinhos para romper, se a gente pegar só o exemplo das barragens. E, então essa fala desse primeiro ponto, eu acho que assim, nos situa, para nos situar de que dentro desse debate geral, a gente precisa definir o que a gente está enfrentando, né? E não é simplesmente uma alteração do código, né? Mas de fato isso vai representar, vem se materializando a perda de espécies, né, do ponto de vista da vegetação, a nossa composição faunística, e aí nos entendemos como fauna, seres humanos, e então essa destruição ela vem se consolidando no nível global, e a gente não tem dúvida de que isso está ligado na América Latina a uma perspectiva de alinhar esses países para oferecer produtos primários no cenário internacional. Então, dentro da Divisão Internacional do Trabalho, o Brasil ele tem essa função, e por isso é natural, não deveria ser, mas é natural que haja essa destruição avassaladora sobre os recursos naturais. Então,
Imagine o nosso país como uma esteira que está ali, né, na sua perspectiva primarizada da economia, oferecendo commodities. Então, da nossa área agricultável no Brasil, a maior parte dela está composta pela produção de grãos, né, aí a soja, o milho, a outra parte, né, através de plantações de cana, a terceira, laranja e eucaliptos, para celulose, enfim, são as grandes cadeias, né? Então, paralelo a isso, todos os produtos do mineral negócio, né? Então, essa é o que define o Código Florestal, o que define o Código da Mineração, as alterações, é para atender, aí foi bem falado no filme, né, ao lobby que essas empresas exercem, que é fortíssimo, comparado à voz da ciência, como ficou claro ali essa divisão, né? Por mais que também a ciência está com eles. Então não existe isso que a ciência está a favor da natureza e o agronegócio, o agroimagem é contra a natureza. Muito pelo contrário. Quando vai lá para a Comissão Técnica de Biossegurança, o CTN-Bio, está lá os cientistas que são da linha do agronegócio que vão defender a aprovação dos transgênicos, que vão defender de que a forma mais efetiva de você recuperar áreas, por exemplo, no estado de São Paulo, é através do reflorestamento de pinos e eucaliptos. Então, eu acho que sim, a gente tem que definir um pouco isso, não ficar numa posição tão binária de que o agronegócio é o mal, a ciência é positiva, é ok, porque isso daí, na verdade, obedece a interesses econômicos muito bem definidos dentro da sociedade capitalista. Isso é a primeira coisa. A segunda é que aqui em São Paulo, a gente tem feito um enfrentamento de alguns anos a grandes grupos, né, que às vezes aparecem, mas tem que fazer a luta pela terra, mas tem que ocupar. Mas o que representa esses grupos econômicos? Eu só vou dar um exemplo de um dos grupos que é um inimigo antigo, que a gente sempre ocupou áreas desse núcleo econômico, que é a família Tala, aqui em São Paulo. A família Tala, eles devem ter umas 200 fazendas só no estado de São Paulo. Eles controlam, do ponto de vista territorial do estado, em torno de 2% das terras do estado de São Paulo são dessa família. Então, São Paulo tem mais ou menos 47 milhões de quilômetros quadrados, né, do estado, e essa família detém, somando todas, se a gente pegar só uma lista das áreas que eles devem, eles detêm em torno de 2 milhões de hectares de terra do estado. É absurdo, né? Mas se a gente pegasse os dados dos grandes, quem é os donos da terra no estado de São Paulo, né? Então apareceria lá o nome dessa fazenda, desse grupo econômico. Então são áreas gigantescas. E é um dos grandes matadores, né, de áreas do estado. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o MST faz a luta, ocupa, aí às vezes, né, agora está parado esse processo, mas isso resulta na efetivação de um assentamento rural, né? E quando as famílias recebem, né, através dessa luta, conquista uma área rural, ela recebe nas condições que o agronegócio deixou. Então ela tem a tarefa de, né, produzir, né, atender ao que a sociedade espera e a produção de alimentos saudáveis. Só que as condições que ela pega, essa propriedade, essa terra, ela passou por ciclos, daí desde o pau-brasil, de destruição, vamos dizer assim, de drenagem dos recursos, né, da composição natural que se tinha, e tem essa tarefa de produzir os alimentos. Então é uma tarefa muito árdua, né, pegando as condições técnicas e tal, climáticas e assim por diante. No entanto, pegando o exemplo aqui de São Paulo, é interessante a gente colocar nesse debate, aí mostra um pouco das pequenas propriedades. Eu colocaria dentro dessas pequenas propriedades os assentamentos rurais, porque aí você tem 30 anos, pegar nesse período da redemocratização para cá, de construção de assentamentos no estado de São Paulo. Eu venho de uma região, chama Pontal do Paranapanema, 11ª região administrativa do estado. É uma das regiões ali que tem mais assentamentos do estado, uma que tem mais no Brasil. São em torno de 120 assentamentos. Esses 120 assentamentos representam uma área muito pequena, bem menos que tem a família Tala. Representa em torno de 155 mil hectares que foram conquistados pelo movimento social e viraram assentamento. Essas áreas hoje, que antes era uma pastagem degradada, então você tem uma recomposição da cobertura vegetal em 150 mil hectares de terra, que em 30 anos, o que foi possível de fazer em 30 anos, mas você tem uma recomposição. Então você tem lá, se você olhar o mapa, quando era fazenda e tal, e hoje, quando
30 anos depois do assentamento, você já vai ver uma manchinha verde ali nessa região. E aí a gente tem esse mapa da região que mostra comparativo, né, da cana com as áreas de assentamentos e tal. E existe um assentamento específico em São Paulo, que se um dia vocês tiverem oportunidade, seria muito bom conhecer, que chama David Macedo, fica em Apiaí. Apiaí é onde tem uma dessas reservas, né, tá dispersa as áreas de Mata Atlântica no estado, e uma das grandes áreas de reserva do estado está dentro de um assentamento do MST. É um assentamento que tem em torno de 8, 9 mil hectares, e quando foi estabelecido esse assentamento, então ficou toda a área que já tinha da Mata Atlântica, ela fica, né, mantém, e as áreas que já tinham sido degradadas são áreas que compõem a parte agricultável do assentamento. Ou seja, 85% desse assentamento ainda é a Mata Atlântica original. E para dar o último exemplo que eu queria colocar, na região de Ribeirão Preto, a gente tem um assentamento chamado Mário Lago, que na verdade é a antiga Fazenda da Barra. É uma das principais áreas de recarga do aquífero Guarani no estado, né? É uma das partes onde ele mais captura, onde mais infiltra a água e onde ela percorre ali um corredor subterrâneo até atingir o aquífero. Por exemplo, começa em Ribeirão Preto e vai mais ou menos chegar lá na altura de São José do Rio Preto, né? Então, o pessoal tem um cálculo de água que entra em Ribeirão Preto, quantos dias ela leva para atingir o aquífero e a quilometragem que ela percorre. A Fazenda da Barra, que era uma grande produtora de cana-de-açúcar, ela sempre usou, né, com alta intensidade os agrotóxicos, pulverização aérea, assim por diante. Então, através da luta e tal, foi criado um assentamento de bastante, assim, uma dimensão média, né, grande, média grande, uma área também considerável, e ela virou um assentamento. Quando foi estabelecido o assentamento, o Ministério Público, todo mundo interviu de que o assentamento vai destruir a área que não estava sendo protegida pela usina de cana. O fato é que a gente conseguiu fazer uma articulação e vinculou um termo de ajustamento de conduta, de que nenhuma família assentada do PDS da Barra, do Mário Lago, usaria agrotóxico, transgênico, e não só deixaria a área de preservação, que aí para fazer o assentamento faz toda a delimitação, não só preservaria o que já tinha de área, né, do que a usina tinha deixado, como aumentaria a área já protegida. Então hoje ele é uma das principais referências do ponto de vista da preservação e da regeneração, da recuperação dessas áreas, né, e com alta produtividade de alimentos agroecológicos, orgânicos. Inclusive a gente pode pesquisar pela internet, enfim. Até o Marcos Palmeiro ultimamente se interessou e está gravando um seriado aí do GNT nesse assentamento. O fato é que é uma referência para nós hoje no termo agroecologia, e eles investiram muito, assim, junto com as famílias, na produção agroflorestal. E aí, lá inclusive, eles conseguem usar as áreas de preservação para fazer alguns tipos de manejo, por exemplo, a apicultura, né? E a área de APP, produzindo abelha, é impressionante como é que dali você consegue dinamizar, né, a produção que tem em todo assentamento, porque, como todo mundo sabe, as abelhas são uns polinizadores assim, com alta capacidade, né, os melhores polinizadores. Então, assim, ali mostra um pouco, claro, tirando, né, tem contradições, uma série de questões, mas assim, do ponto de vista do projeto, ali a gente consegue ter com bastante concretude o que materializa o projeto de reforma agrária popular que o MST defende e luta, né? Então, assim, a luta pela terra também nos permite você reservar uma área que vai estancar a destruição. Então, esses exemplos que eu estou dando, eu quero reforçar isso, né? Então, através da luta pela terra e pela reforma agrária, a gente consegue também fazer algumas barreiras. Claro que nós somos uma formiguinha dentro desse espectro da destruição do agronegócio, pegando o caso de São Paulo, né? Mas isso representa uma forma da gente fortalecer, para além também da preservacionismo, né, mas colocar o elemento da produção sustentável junto com isso. Para finalizar, e a gente depois pode dialogar um pouco melhor, a terceira coisa que eu queria colocar é que aqui em São Paulo, e aí voltando para a primeira que eu citei, o governo do estado tinha e tem áreas, porque boa parte foi vendida, áreas enormes de florestas estaduais que estão espalhadas pelo estado de São Paulo. Vou dar um exemplo, na região de Sorocaba você tem um horto do governo do estado que chega ali a quase 12 mil hectares.
Na região de Mogi Guaçu, a gente tinha um acampamento, inclusive a gente tinha ocupado essa área para denunciar que as empresas estavam explorando. Você tem um outro horto, uma área abandonada, em torno de 5.000 hectares. Então são várias. Somando tudo aí deve dar mais ou menos uns 150 a 200 mil hectares de terras públicas no estado de São Paulo. Essas áreas estão na mão das usinas de cana, boa parte delas as empresas exploram essa área para produzir monocultivo, não sei se paga R$1 para o governo do estado. Destruíram, porque muitas delas tinham resquícios da área da vegetação nativa, então limparam para formar a esteira e estão produzindo monocultivo. Algumas delas ainda estão abandonadas, como essa da região de Itapetininga, Sorocaba, e essa que eu estou citando de Mogi Guaçu. O governo do estado criou em 2006, se não estou enganado, o Sistema Estadual de Floresta, chama CIEFLOR. É o maior dos golpes, alguém falou aqui que o Código Florestal foi um dos grandes golpes. O CIEFLOR é um exemplo disso para o estado de São Paulo. Que eles criaram um sistema que seria para preservar, né, identificar e preservar essas florestas, abrir para os pesquisadores da área fazerem pesquisa para regenerar, do ponto de vista da flora e da fauna, da flora principalmente, regenerar essas áreas. Qual que é a questão? Existe um grupo de pesquisadores vinculado diretamente ao agronegócio que fazem a pesquisa, né, dentro dessas áreas públicas, com recurso público, para desenvolver cada vez mais novas variedades de pinos e eucaliptos, utilizando essas áreas públicas como experimentos. Então, a gente fala, porque o MST ocupou, alguns anos atrás, a área da Suzano, em Sorocaba, para destruir um canteiro de produção de mudas. Então, isso, da onde saem essas mudas que vai para essas áreas públicas, né? Então existe uma relação, e essas áreas, elas foram estabelecidas de formas de PPP, que é o grande salto do Alckmin, né? As parcerias públicas-privadas. Então são concessões, explorações por 20, 30 anos dessas áreas, e mais recentemente houve um leilão para oferecer essas áreas para quem quisesse comprar, né? Então boa parte delas, uma parte foi arrematada, áreas pequenas, as grandes não foram ainda porque o Ministério Público questionou a forma como foi construída, enfim. O fato é que poderiam ser áreas que já existe uma legislação estadual que direciona, né, os recursos, as áreas públicas para efetivar a reforma agrária e que estão na mão dessas grandes empresas. Então, eu só queria finalizar, colocar esses 3 pontos aí, porque de fato a gente precisa afinar, na minha opinião, um pouco a narrativa, né, do que estamos falando, e a gente precisa identificar os atores, né, os sujeitos que são os promotores disso. Então, ao falar da Amazônia, a gente precisa identificar que está para além do Bolsonaro, né, e está para além do Dória aqui. Então, isso de fato vem no processo histórico, mas esses interesses empresariais, enfim, fazem isso do ponto de vista da distribuição e financia shows de rock aqui em São Paulo. Então, assim, existe uma relação promíscua entre essas coisas, porque, e aí a gente precisa, enfim, estou falando rock, mas eu nem sei o nome do principal festival que tem aqui, que é uma das entidades que é patrocinada por essa empresa, mas enfim, mas para a gente entender assim, que essa dinâmica ela tem uma totalidade, né, e que a gente vai precisar muito dessa força. De fato, não dá para ser só os movimentos sociais ou só os indígenas. Quem mais está sendo massacrado é quem está menos sendo ouvido do ponto de vista dessas denúncias que já são feitas há muitos anos. Então, de fato, a gente precisa, nesse momento, usar todas as nossas ferramentas aí para unir forças em torno não só da Amazônia, mas da questão ambiental, e aí entendendo a questão da reforma agrária, dos territórios tradicionais, como estão no olho do furacão e são estratégicos que a gente continue preservando, mas defendendo a reforma agrária, a demarcação. Então tudo isso está junto. Isso que eu queria colocar. Obrigado. Todos e todas. Sou Ricardo, eu faço parte da Coalizão pelo Clima, que é frente de diversos coletivos, movimentos e organizações que estão comprometidos na organização de um movimento pelo clima aqui na cidade de São Paulo, tendo como uma referência próxima aí do curto prazo, organizar aqui na cidade a greve global pelo clima no dia 20/9, sexta-feira, então essa outra, vai acontecer às 16 horas em
frente ao MASP. Vai ser uma semana global de luta pelo clima, vão acontecer protestos, eventos em todo o mundo e aqui na cidade de São Paulo também, no dia 20, às 16 horas, ali em frente ao MASP. Estão todos convidados para comparecer aqui, inclusive tem outras pessoas da coalizão que depois, se quiserem complementar aí as informações sobre o que está rolando. Queria fazer um rápido comentário aqui sobre o vídeo, sobre o filme, sobre a fala dos colegas aqui que me antecederam. Eu acho que naquela segunda-feira, né, quando o céu caiu aqui na cidade de São Paulo e que todos nós fomos alertados, aí, chocados, né, em relação ao aumento das queimadas e do desmatamento da floresta amazônica, muitos de nós teve a sensação de um dia de exceção, né, que remetia um pouco a uma noção de que este período especificamente, né, do atual governo Bolsonaro, significa um período, né, o início de um período que a gente poderia imaginar como um período de um certo estado de exceção ambiental, né, pela destruição das leis ambientais, pela destruição das políticas ambientais, pela violação dos direitos dos povos indígenas. Então, ficamos todos chocados, sensibilizados e comovidos com se deparar com essa situação. Acho que o ciclo aqui de debates que Outras Palavras, junto com o Ciência Estuda, está organizando, semana passada foi um filme sobre Belo Monte, hoje o filme sobre o novo Código Florestal, né? Mostra para a gente que, na verdade, esse estado de exceção ambiental é um estado permanente de exceção ambiental, como falou a colega, em relação ao histórico de violação dos direitos indígenas, da mesma forma como mencionou antes aqui o Gerson, em relação ao desmatamento, à apropriação de terras públicas e de recursos naturais para uso de grupos econômicos, da elite econômica, nos faz pensar, talvez, nessa ideia de um estado de exceção permanente que, a todo momento, sobrepõe o interesse econômico sobre o interesse ambiental, o interesse privado sobre o interesse público. Não estamos vivendo uma novidade, né? Eu me lembro de uma das atividades que a Coalizão pelo Clima, nós conversando com uma liderança indígena, e era essa situação, né, de um certo desespero com a situação que nós estamos vivendo hoje, que sem dúvida nenhuma é uma situação ainda mais dramática, ainda mais urgente, por conta de um governo abertamente contrário ao meio ambiente. Mas essa liderança indígena me disse assim, que faz 500 anos que nós estamos lutando. Então não vão ser 4 anos que vão acabar com a nossa luta, que vão acabar com aquilo que a gente acredita. É mais um período que se insere, no fundo, numa longa história que tem, infelizmente, essa marca, que é a marca da predominância do interesse econômico sobre o interesse ambiental. O que eu acho que talvez esteja colocado aí um pouco como um contraponto é um pouco a ideia de que, ao mesmo tempo que se intensifica esse ataque, se intensifica essa ofensiva contra os direitos ambientais, também contra os direitos sociais, existe também uma reação, né? Que, da mesma forma que o desmatamento não começou hoje, também essa luta não começou hoje. A luta dos povos indígenas está aí há tanto tempo, a luta dos sem terras está aí há tanto tempo, mas a gente sente que muito recentemente, também por conta da intensificação dessa ofensiva antiambiental, há uma reação para isso, né? Então é para isso que a Coalizão pelo Clima está tentando se organizar. Nós começamos em junho a nos reunir. De lá para cá nós temos feito reuniões que no início eram reuniões mensais, depois passaram a ser reuniões quinzenais, agora são reuniões semanais. A cada reunião há mais gente se aproximando, há mais organizações, coletivos se somando à Coalizão pelo Clima,
E ao mesmo tempo a gente percebe que no mundo inteiro começa a se organizar uma reação, né, da parte daqueles que não concordam no fundo, com a extinção da vida, com o risco de extinção da vida do planeta. Trouxe depois até alguns cartazes aqui para divulgar um pouco o que a coalizão está fazendo. Uma das ideias centrais que a gente está utilizando é a ideia de que não tem planeta B, né? Ou seja, esse consenso científico que já se estabeleceu há alguns anos, né, no sentido de dizer que há um processo urgente, né, de mudança, de reversão das políticas, que sem esse processo urgente há um risco claro, né, determinado de extinção da vida, de que a gente possa lutar para tentar enfrentar essa situação urgente que a gente está vivenciando. Até o dia 20, quando vai acontecer a greve global pelo clima aqui em São Paulo. Há uma série de atividades previstas, além dos cine debates, que tem uma próxima data no dia 18. A gente tem amanhã uma aula pública ao meio-dia aqui na Praça da República, que está sendo organizado por um grupo de jovens do Fridays for Future. Depois, no dia 13, a aula é sexta-feira. Sexta-feira, meio-dia, na Praça da República. Depois, no mesmo dia 13, tem uma próxima atividade de formação organizada pela Coalizão pelo Clima. Nós vamos debater emergência climática e movimento global em defesa do clima aqui na cidade de São Paulo. Vai ser às 19 horas no Centro Cultural São Paulo. Nós vamos estar com a presença do Carlos Pittel, que é um cientista, secretário executivo do Observatório do Clima, uma pessoa muito importante nesse debate. Vai se reunir com a gente junto com outras pessoas para debatermos a emergência climática. Depois, no dia 14, para quem se interessar, às 14 horas, vamos fazer a próxima reunião de organização da coalizão. Provavelmente vai acontecer na Pastoral do Povo da Rua, ali na Rua de Djalma Dutra, próximo ao Metrô da Luz. E depois, na semana seguinte, que é a semana que antecede a greve do dia 20, também tem uma intensa programação já prevista de atividades, debates, formações, panfletagens, que gostaria de convidar todos vocês para se somarem e participar. A coalizão tem uma página no Facebook, que é Coalizão pelo Clima, tem também uma página no Instagram, que é Coalizão pelo Clima São Paulo. O Facebook é só Coalizão pelo Clima, o Instagram é pelo São Paulo. E lá a gente informa todas as atividades, o que nós estamos organizando, as atividades são abertas e espero que vocês se animem também a se juntarem aí ao nosso esforço para que a gente possa cada dia fortalecer essa luta tão importante que a gente tem para travar aí por muito tempo, né? Acho que é uma luta de longo prazo que está colocada para todos nós e a gente precisa aí ter um movimento que tenha a capacidade de ser amplo, horizontal e forte o suficiente para reunir todos nós nessa luta fundamental. Bem, eu abro o debate assim, para as pessoas se manifestarem, fazerem perguntas, podemos tocar um pouco mais de ideia. Olha, eu não entendi uma pergunta, mas eu só queria fazer uma colocação que tudo isso vai precisar de muita gente, para, dada a qualidade dos nossos congressistas, ou a falta de qualidade deles, precisa de um volume de pessoas muito grande nesse momento, no Brasil, em São Paulo, porque nós somos 25, 30 aqui nessa sala, e, gente, a população é muito grande, e eu não sei se todo mundo, eu não tenho certeza se todo mundo está acompanhando o que precisa ser feito individualmente para tentar contornar essa crise, se é que ainda dá tempo de contornar alguma coisa, porque a gente tem que ver. Mas me assusta o tamanho das populações e me parece que com tudo que a gente está aqui conversando e todo mundo entrando num acordo, num consenso, isso precisa se amplificar demais para a cidade de São Paulo, que é enorme, para as outras cidades também, que Sorocaba, Campinas, Belo Horizonte, as outras capitais, a gente vai ter movimento, né, pela greve mundial. Então, eu acredito que
Eu não sei se dá tempo, porque precisa de muito mais gente. A gente fica feliz, quanta gente que vai ter. Mas eu não sei, eu tô tensa, eu acho que precisa ser uma coisa imensa. Porque a urgência, a gente tem que correr contra o tempo. É a sensação que eu tenho, entendeu? Eu não sei se eu estou otimista com os números que os cientistas mostram e com tudo que aconteceu recentemente, né? A noite, o dia que virou noite. Isso tudo é assustador. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte individualmente, mas o momento é de coletivizar geral, assim, sabe? Para pôr gente na rua e depois também. Essa questão não pode parar. Precisa ser continuada e não dá para desistir mais. Ou a gente está dentro ou não está, né? É isso. Sim, bom, eu diria, só eu diria que, bom, nós não somos os únicos que estamos reunidos, não é? Há várias reuniões por São Paulo afora, inclusive que coincidem com este horário, etc. Não é? Então, por exemplo, hoje à tarde havia uma reunião na geografia, vamos dizer, da USP, que também discutia estas questões e tal. Então, e essa questão vai se proliferando por todo, não é? Em Campinas, imagino, não é? Quer dizer, há uma vontade das pessoas de sentirem também, estão sentindo, a urgência dessa discussão. Não só da discussão, mas também, assim, nós estamos, como dizem os cientistas do clima, nós temos muito pouco tempo. Certo? Quer dizer, e é preciso começar a tomar decisões realmente, não é? Porque, bom, o que vai acontecer é que nós vamos sentir cada vez tempestades maiores, secas mais prolongadas, não é? Exatamente, queimadas naturais, porque também não é? As secas vão forçar, não é? Que a floresta ela mesma pegue fogo, não é? Certo? Por causa da temperatura, do aumento de temperatura, do ar seco e assim por diante. Quer dizer, então, não é? Também, como nós vamos ver na semana que vem, nós temos falado agora do interior, da queimada das florestas, da água, etc. Na próxima semana nós vamos ver o que está acontecendo no litoral do Brasil já, certo? Como o mar está subindo mesmo, não é? Então, vamos ver, por exemplo, o que tem acontecido recorrentemente em Ponta da Praia, em Santos, certo? Que a água está tomando gradativamente, não é? Então, é isso, não é? Há necessidade de... O que a gente pode fazer? Uma pequena contribuição que é de conscientização. Discutirmos para nos conscientizarmos e também para ver que modos nós podemos ter de nos unirmos, né? Certo? Numa direção, exatamente. Então, completando a ideia do Pablo, ele cita muito bem, né? Que nós aqui somos uma pequena amostra que se mobiliza, né? O colega da televisão falou bem, a televisão, eu estou acompanhando desde julho, e ela tem se reunido e está crescendo muito, né? O que eu vejo assim, e vou aproveitar, o Antônio fez uma apresentação geral, pensei que aquela apresentação estava valendo, né? Mas eu sou o Márcio, trabalho com pesquisa na área de agroecologia, nós temos um grupo lá, e durante muitos anos trabalhei nessa questão dos licenciamentos, da questão ambiental dentro dos assentamentos rurais. Trabalhei muito tempo lá no Pontal, conheço bem o Mário Lago, tive lá algumas vezes, gosto do Mário Lago, né? Acho interessante aquela experiência. A experiência mostra lá no Mário Lago que você não precisa ter uma grande propriedade para ver se está certo. O que eu tirei de lição no Mário Lago é que você pode ter uma participação de muitas pessoas trabalhando no projeto, de muitos agricultores trabalhando no projeto. Vocês conhecerem o assentamento do Lago, ou conhecer qualquer assentamento do
MST e de outras entidades que trabalham com questão de pequenas propriedades, nós vamos ver que não precisa ser um Brário mais para ter uma propriedade que... O que o Brário mais tem é um desvio do capitalismo. O capitalismo está aí para destruir tudo que tem aí. E ele quer destruir tudo, você tem que ter custos elevados. Então, eu vejo assim, que a saída para a humanidade, para nós sobrevivermos, é na divisão, é em dar as mãos para se fazer junto. Não se pode pensar, toda pessoa pensa em ter um patrão, mas é absurdo isso. Nós não temos que ter patrão, nós temos que ser cooperados, nós temos que ter cooperativa, voltar um pouco nos socialistas utópicos, lá nos anarquistas, vamos dividir e trabalhar. A sociedade, o capitalismo não tem tendência. Vimos aqui o Dalbor falar que tem 20 trilhões de dólares depositados em paraíso fiscal e milhões de pessoas passando fome. Então isso tem que acabar. Nós temos que criar uma força-tarefa e lá invadir o paraíso fiscal e queimar esse dinheiro, porque não vai dar para distribuir. Outra coisa que nós precisamos de saber é o seguinte: a questão do aquecimento não é só chover mais ou chover menos, vai morrer muita gente. Talvez a tese de Malthus, né, de que o mundo tem muita gente que precisa diminuir a população, vai acontecer com o aquecimento. Então, se nós queremos ter uma sociedade melhor e com um clima, nós temos que ter educação também, e não esse mundo em que os privilegiados podem pagar a escola e tem educação, e aqueles que não podem pagar não têm educação, morrem de fome. Então, todas essas questões que envolvem o aquecimento global não carregam por si só a solução em mexer no clima. Nós temos que mexer na sociedade, temos que mexer no sistema econômico, temos que mexer em banco, temos que mexer com tudo isso. Mexer no consumo. No consumo. A população de boi, da pecuária, tem mais boi do que gente nesse país. Tem 240 milhões de cabeças de gado, e que é a rota, né? E ali cria o efeito do gás metano, que é a que causa o aquecimento global. Então é o seguinte: coma menos carne. Não é preciso de cortar a carne, coma menos carne. Agora, nós precisamos de ser o bobo da corte, deixar de ser o bobo da corte. O Brasil produz para o mundo e detona o seu meio ambiente e sacrifica a sua população. Nós precisamos de começar a pensar e cobrar. O Congresso, olha, sério mesmo, eu nem gosto de ouvir falar em Congresso, eu passo mal. Mas a sociedade tem que se organizar através de movimentos, entidades, movimento MST, Via Campesina, o MTST, tem que começar a detonar, porque judiciário e legislativo não resolve nada. Então é isso aí que eu queria cumprimentar a minha fala. Sim. Eu sou indiana, trabalho no Instituto de Terras com assentamentos e queria fazer uma colocação e uma provocação. Aproveitar que quem falou do código é o meu marido, que também trabalhou comigo, e o companheiro do MST, vou fazer uma provocação dos dois. Primeiro, queria colocar que a gente, sempre que a gente, uma manifestação, sempre que a gente se reúne, a gente acha que nós somos pequenos dentro desse universo de destruição que a gente viu, está acompanhando o tempo tempo. Às vezes fico um pouco desanimada ao lembrar que na época da aprovação do novo Código Florestal, houve uma grande manifestação nesse país, né? Pessoas que elegeram aqueles que aprovaram o novo Código Florestal estavam, inclusive, provavelmente manifestando. Então, porque esses caras não estavam lá, eles estavam lá porque nós colocamos eles lá, né? E eles têm poder. Toda aquela manifestação, todo um governo que a gente achava
progressista, de esquerda, que poderíamos avançar, recuou numa hora importante. Então, o cenário, ele variou nesse tempo todo, né? A gente teve um governo que a gente poderia ter avançado mais nessa questão, mas pisou na bola, se me permitem, né? E ficamos muito desanimados. E agora a gente tem um cenário do quanto pior, melhor, né? É o dia que escureceu, as queimadas, foi o caos que nos motivou de novo a luta. E eu acho isso bom, independente do tamanho dessa luta. E gostaria que, como você chama, Daniel? Gerson. Gostaria que o Gerson depois completasse um pouquinho sobre o trabalho de educação ambiental que o MST tem feito. E eu estou há 28 anos nessa área, pude acompanhar a evolução do pensar ecológico dentro do movimento social. Nem sempre foi assim, sabe? Quando a gente chegou no Pontal, eram 20 hectares para gado também, né? Pegar a pastagem e continuar a pastagem. Então, eu pude participar dessa revolução e sei que ela foi feita com muita educação ambiental. A minha provocação é a seguinte: a partir do momento que o novo Código Florestal foi aprovado, e aí é para o Márcio e para você, o planejamento dos novos assentamentos que foram feitos de lá para cá continuaram o pensar do Código Florestal antigo ou passaram a seguir o Código Florestal novo. Estou fazendo uma provocação porque a gente trabalha no planejamento dos assentamentos lá no IPESP. E aí gostaria de ouvir vocês. Se nós também estamos envolvidos na agricultura familiar, nos adequamos ao novo código ou nós protestamos, resistimos. São mais de 30 mil famílias assentadas no estado de São Paulo. Acho que isso, multiplicado por 4, é bastante gente. Então, eu queria saber, principalmente de vocês. Antônio, você quer? Eu queria continuar essa provocação, mas também especulando sobre as alternativas para o Brasil como um todo. Eu acho que todos nós sabemos do atual governo nós só podemos resistir, não vai vir evidentemente nada de bom. Mas como você disse, nos partidos políticos, mesmo os de esquerda, de quem nós esperávamos alternativas, não veio e aparentemente não virá. Eu queria saber como vocês veem a possibilidade de articular a partir da sociedade civil, dos sem terra, dos cientistas, dos ativistas, dos que atuam junto aos indígenas e de outras comunidades, um outro projeto, porque eu acho que é importante isso. Você começar a dizer para as pessoas que a agroecologia vai funcionar nesse país. Você tem que dar não só, eu acho, o sentido da resistência, mas o sentido de um projeto, que a gente vai recuperar a Mata Atlântica nos lugares onde ela ainda pode ser recuperada, que a gente vai ter uma nova política para as terras indígenas, que a gente vai ter uma nova política, que a gente viu na semana passada, a destruição que mesmo a hidrelétrica provoca, mas uma nova política para a matriz energética brasileira. Como a gente pode fazer isso? Em especial para o Gerson, eu queria saber como é esse encontro agro-socioambiental
que o MST está tentando organizar aqui em São Paulo no começo do ano que vem, que me parece que tem a ver com isso. Vocês se importam se eu vou cortar um pouco a provocação, certo? Eu acho que a provocação nos obriga ao quê? A repensar a democracia no Brasil. O problema onde é que está? Está na forma de governo representativo. É o Senado, porque nós elegemos, quando a gente diz, mas fomos nós que colocamos lá assim, nós os colocamos lá, mas sob bombardeados pelo marketing político, por um monte de dinheiro que só pode ser posto pelos lobbies das mineradoras, pelos lobbies dos agrotóxicos e assim por diante, né? Pelo agronegócio, etc. E isso por quê? Porque é uma democracia que funciona nessa forma da representação, né? Acho que a gente tem que mudar a democracia no Brasil. A primeira luta, a grande luta é por uma redemocratização do país, mas em outra concepção. Democracia participativa. Votos distritais. O sujeito é eleito no distrito. Tá certo? Distrital e não distrital misto, como eles estão querendo fazer. Eles querem fazer o distrital misto. Vocês sabem a diferença? As pessoas sabem o que acontece? Por exemplo, ninguém sabe que a nossa próxima eleição vai ser distrital mista, não é? Não, tá não. Tá. Eu acho que está aprovada. Eu acho que A próxima eleição para prefeituras é distrital mista, certo? E tem que entender muito bem o misto. O misto é o que não presta. Porque o misto significa, eu posso votar ou num candidato, que aí é o candidato participativo, etc., ou no partido. O partido nós não queremos, tá certo? Não queremos democracia para votar em partido nenhum. Tá certo? Queremos votar nas pessoas, e nas pessoas que nos convençam no distrito, certo? Porque o que acontece? Aí ele não vai poder ficar fazendo na televisão campanha, tá certo? Ele vai ter que resolver a questão no bairro, tá certo? Nas reuniões de bairro. E nós temos que fazer com que obrigá-los a estar ali e votar naqueles que nos convencem pessoalmente. Tá certo? Quer dizer, participativamente. Isso eu acho que é o primeiro passo, porque senão nós vamos continuar nessa linha, tá certo? Vai continuar nessa coisa, não? E eu queria fazer mais um parênteses só, depois eu paro, tá certo? A questão da ciência é o seguinte, não existe um governo mais anticientífico, absurdo, ignorante, como o brasileiro, tá certo? Ele simplesmente diz, eu não quero saber dos dados científicos. Não é? O INPE, ele liquidou com o INPE, e assim por diante. Né? É o governo, tá certo? Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é simplesmente o representante certo? Dessa ignorância, não é? Que graça no país, tá certo? Mas é isso. Não é? Então, veja, claro, mas o problema onde reside? O problema reside também no individualismo do capitalismo, certo? Então está cheio de cientistas, você tem razão, está cheio de cientistas que estão na Anvisa, certo? Aprovando, certo? Aprovando o agrotóxico, não é? Eu diria para você que eu duvido das credenciais científicas deles. São formados em Harvard. Tá certo? Bom, mas eu continuo. Formado em Harvard não me interessa. Eu continuo duvidando das credenciais científicas deles. Tá certo? E discutiria com qualquer um deles. Para mostrar que não pode aprovar os agrotóxicos que eles aprovam, não pode. Tá certo? Não é? São comprovadamente, produzem câncer, produzem problemas, não é? No ambiente, etc. Não é? Então, e isso está, certo? É o problema de novo, né? Nós podemos ir ao problema também da justiça. Não é? Existe um velho paradoxo que vem de Platão, certo?
Você não pode estar ligado a Sócrates. Tá certo? Você só pode ter o benefício, tá certo, da justiça quando você é ignorante dos atos que você praticou. Nenhum cientista que aprova um agrotóxico é ignorante das consequências do agrotóxico que ele aprovou. Tá certo? Portanto, são todos eles criminosos. Vai. Já provocação. O código ou o código antigo? A provocação bem, viu? Você quer responder primeiro? Responde você. Primeiro os mais novos. Mas essa pergunta, ela é... Imagino que você tenha bastante elementos para respondê-la. Porque no ITESP é onde, inclusive, o órgão do Estado que faz isso, né? Através da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria das Ciências. Mas a gente, inclusive, tem muitos assentamentos no estado de São Paulo que não tem esse licenciamento, né? Impressionante. Mas os interesses políticos acabam determinando muita coisa, inclusive o mal feito, né? Inclusive agora a gente sofre muitas consequências do desassentamento, né? Que é o que o governo está estudando dentro do público, formas de acabar, de anular os processos que criou assentamentos. Você está lá, construiu família, está há 30 anos, 20 anos, eles estão estudando como é que a gente acaba com aquele assentamento. E eles estão vendo brechas, inclusive com essa legislação que foi feita por esses governos anteriores, que deixaram o rito desapropriatório com lacunas. E aí você tem possibilidade de novos despejos, enfim. É uma questão de tempo desse governo continuar. E aí é óbvio que essa questão, ela, de fato, você tem dois movimentos. Um é que você tem uma primeira geração de agricultores que foi formado dentro do pacote da Revolução Verde, né? Então, os assentados, né? Você pegar meu tio, lá na minha região, tem assentamentos desde os anos, final dos anos 80, começo dos 90, são agricultores que veio com a cabeça, a consciência do pacote do Belema, né? Que era aquilo, o banco financia, você financia a compra da semente, os insumos, você produz e paga o banco. E o banco no pacote estabelece que você usa o veneno. O pacote ele já vem amarrado, né? A marca, a quantidade, você leva um projetinho, os técnicos de teste ajudam a fazer o projetinho, e você vai lá e... O banco em geral, mas o Banco do Brasil principal, né? Caixa, Então, ainda hoje é assim. Isso é uma conquista que a Revolução Verde trouxe, ainda hoje é assim. Então, se você vai lá com o programa Pronaf, você vai lá e faz... Então, você tem um pacote lá para assumir. E essa consciência, que aí é uma batalha interna, árdua, né, muito desafiadora do MST, com essas 450 mil famílias assentadas, que são, a gente fala assim, tem 2 milhões de famílias assentadas no Brasil. Pelo menos 450 mil entrou pela porta, pela bandeira do MST. Foi através dessa luta. E aí, só que quando vai para dentro dos assentamentos fazer esse debate, e aí é uma construção interna que é a agroecologia, né? Então não é fácil mudar, e aí a gente tem uma experiência, né, dos cursos de agroecologia, como é que os filhos entram em conflito com os pais quando eles fazem um curso de agroecologia, aí volta para o lote, pai, agora nós vamos fazer uma conversão, nós não vamos mais usar o Roundup, a gente não vai usar mais o Tordon, não vamos mais usar tal veneno. Aí o pai já dá uma... Como assim? E aí tem conflitos, né, tem relações patriarcais que inclusive determina o uso do veneno. Se a gente pudesse fazer uma interface com essa coisa, como é que você organiza uma comunidade, uma família, do ponto de vista de tomar decisões, quem fica com o dinheiro, quem decide o que plantar, quem decide o que colocar na terra, no solo. Então, é o homem, em geral, é a presença masculina. Então, aí é um conflito geracional e tal, só que impressionantemente, porque a humanidade está evoluindo em vários aspectos, inclusive o lado positivo, mas a gente tem conseguido um resultado interessante, né? Que aí também os pais, as mães, todos precisam participar desse processo de alteração, a consciência precisa mudar, né? E a gente tem conseguido, o Mário Lago é um exemplo, mas a gente tem várias experiências que têm avançado nesse sentido. E tem, por outro lado, aqueles que falam, 30 anos que eu uso o Roundup, eu não quero mais. Isso me levou a esse problema aqui, ó, eu estou com câncer, eu estou com tal problema de saúde.
Então, a experiência depois de anos também muitas vezes leva a esses agricultores a querer sair dessa realidade, a mudar, e aí ver existe uma alternativa, né? Então, pela dor, mas também altera a consciência, infelizmente pela dor. O fato é que as campanhas, né, o MST, a Campesina depositou muita força na campanha contra os agrotóxicos, ajudou a construir o comitê, e ela conseguimos, assim, das batalhas, essa a gente é uma que a gente coloca como a gente está avançando, né? Então a gente está conseguindo dar passos na questão de toda a sociedade, todo mundo está preocupado hoje com o que come. Então, assim, a gente tem conseguido resultados interessantes. E aí a ciência, a gente tem que fazer esse corte. Aí eu tenho que discordar porque a gente precisa fazer esse corte. De fato, não é... A ciência positivista, ela é positivista em essência, mas ela, se a gente não tiver, não se preocupar, né? É aquela questão que o Einstein descobre só depois, né? Mas como é que o resultado, ela pode levar a criar uma bomba atômica. Se você só está preocupado ali, como é que você faz a fissão? Você não sabe para que é o todo, mas como é que você faz aquilo? Depois, quem dominava o projeto da bomba atômica era uma grande equipe de cientistas em várias partes, cada um fazia uma partinha. Depois viu que tudo aquilo era um projeto, né, catastrófico de produzir uma arma. Então, assim, da mesma forma é isso. O cara, às vezes ele é um cristão, às vezes ele tem boas intenções, mas ele quer desenvolver novas formas de controlar a praga da soja. E é um agrotóxico. Agora, se aquele inseticida, a substância química que ele desenvolveu, se aquilo vai aumentar os casos de câncer de quem produz, de quem aplica, de quem vai consumir, ele não está preocupado com isso do ponto de vista da totalidade. Está preocupado com como é que ele controla aquela praga. Então, assim, é uma lógica que... por isso que é importante essa coisa da dialética, a gente pensar, mas a ciência ela é uma ideologia. Ela é controlada, né? E, enfim, é um debate que com outros momentos, mas outra questão é que, de fato, acho que os assentamentos, nós não tivemos tantos assentamentos depois da alteração do novo código, né? Em 2011, acho que finalizou todos os debates, foi editado, 2012, de lá para cá, nós não tivemos tantos assentamentos instalados no Brasil, né? Mas eu imagino que os novos assentamentos já tenham sido dentro dessa nova lei. E eu imagino, mas isso eu não tenho dados para oferecer aqui. O fato é que, com essa mudança de consciência e a definição, no caso do Mário Lago, a gente consegue avançar muito, né? O assentamento que eu morava, que eu tinha um lote, né, com minha mãe, ele tem uma área, assim, 45% da área virou reserva, né? E foi interessante, já era um novo código, só que eles delimitaram áreas, assim, em relação ao novo código, bastante generosas, que não estão ainda com vegetação, mas que tem o potencial de você regenerar com o passar do tempo. Então, só ela estar em estado de pousio, de não ocupação humana, já é uma forma. Claro que você precisa fazer, né, um manejo para, inclusive, recuperar. Mas só ela estar em estado de não estar sendo afetado pelo gado, pela monocultura, já é uma forma. É um primeiro passo, né? Então, não sei se você conhece, chama Franco Montoro, lá em Marabá Paulista. Então, é uma área enorme lá no Pontal que ficou dessa forma. Eu queria só falar do fórum. Se for, posso depois também, dessa articulação? Senão eu perco nada. Eu queria responder ao Antônio, que ele faz uma consulta, né? Que nós podemos fazer, o que vai, sabe disso, né? Para fortalecer a agroecologia. Eu imagino que, primeiro eu respondo ao Antônio, depois falo da provocação do Tiago. Eu imagino que nós teremos um período longo aí, né? Imagino, de dificuldades, mas o caminho é ter pequenas propriedades, essas pequenas propriedades trabalharem no mínimo com a produção de alimentos sem agrotóxicos, alimentos limpos, né? E respeitando todas aquelas condições que não precisa de ter uma lei escrita para saber que as margens do rio tem que ter uma determinada distância, que o solo tem que ser preservado, tem que se ter um plantio que chama-se adubação verde, tem que evitar usar trator, tem que diminuir, não ter grandes culturas. Então, eu acho que pequenas propriedades como tem hoje eu calculo que tenha em
Virgílio, eu acho que tem mais do que 400, tem cerca de 1 milhão de lotes aí em pequenas propriedades, né, entre assentamentos e propriedades abaixo de 10, 12 hectares, né? Então acho que tem 1 milhão. E nesse 1 milhão, eu concordo, mais da metade, quase a metade está com oriundo de lutas do MST, mas essa é um mundo. Nós temos 2 milhões de fazendeiros que são donos do resto do Brasil, da parte agrária. Então 1 milhão de pequenos produtores é muita gente. Então essas pessoas têm que caminhar, esses agricultores têm que caminhar para essa produção limpa e para a agroecologia. Eu imagino que de uma forma ou de outra eles estão caminhando nessa direção, né? Eu acho que o caminho é cooperativar, é ter muitos produtores e muita gente trabalhando. Com respeito a como produzir diante do novo código, isso aqui é o novo código. Sabe o que tem que fazer? Produz da maneira como sempre produziu, produz como o seu tio, o seu avô ensinou a produzir, transforma isso em tecnologia social, em lugares de conhecimento amplo. Essa é a maneira que tem que se produzir. É assim. É código florestal, o Pablo falou, congresso, isso aí não manda. Esse pessoal decide que é o novo código, decide que vai dar anistia. Isso aí é um circo que, infelizmente, nos prejudica. Então, eu acho que a maneira de se produzir, a maneira de trabalhar, é o próprio pequeno agricultor, o assentado, o que, ainda mais com uma força de via campesina, MST, que vai descobrir esses caminhos. E vai ter parada dura, vai ter que enfrentar a boçalidade que está aí. Mas tem grandes possibilidades de vencer com o passar do tempo. Então, eu acho que código, para mim, não vale nada. Decide. Posso falar uma coisa? Mais duas? Eu lembrei, uma coisa curiosa, que em 1985, o Núcleo de Cultura Indígena, a União das Nações Indígenas, conseguiu um primeiro espaço, porque saiu do porão da Igreja dos Dominicanos, na Rua Caiubi, e a madre que administrava o Instituto Sede Sapiência abriu uma salinha para o movimento indígena se instalar. E era no mesmo corredor, não sei se vocês conhecem o Instituto Sede Sapiência, são pequenas salinhas de atendimento psicológico e tal. Então a gente tinha uma pequena salinha e no fundo do corredor foi a primeira salinha do MST em São Paulo. Foi lá no Instituto Sede Sapiência, no mesmo corredor. E era muito engraçado, porque o pessoal que vinha principalmente do sul do país, né, do Rio Grande do Sul, do Paraná, criando todo o trabalho do MST e encontrava com os índios. E tinha discussões muito interessantes, né? Porque o pessoal falava, vocês têm muita terra, vocês não produzem nada, vocês são um bando de preguiçosos. Tinha esses embates, né? E o pessoal e os indígenas tentando mostrar para eles como que era diferente a maneira de ocupar a terra e de cultivar a terra e tal. E foram 4 anos de convivência, e a gente almoçava na mesma lanchonete Estrela, na Cardoso de Almeida, e isso foi incrível, essa relação, né, de um lado e de outro, né, para o povo indígena que frequentava aquele lugar também entender quem era aquele pequeno agricultor que estava sendo despachado à força lá para Rondônia para ocupar os lotes que o INCRA estava abrindo e exigia que essas pessoas desmatassem 80% da floresta para poder ter a terra regularizada em seu nome, que era um crime e era um absurdo, porque aquela pessoa, aquela família, não tinha nem conhecimento daquele ecossistema, daquela floresta, não tinha os meios para derrubar aquela floresta, perdiam o direito à terra porque não desmatavam
aí ia concentrando de novo a terra na mão dos grandes, dos grileiros, e assim, foi uma convivência muito interessante, e desse pessoal morrer de medo dos índios, porque eles se confrontavam lá, né, abrindo essas florestas em Rondônia, e eu acho que mudou absurdamente essa mentalidade, né, a maneira desses agricultores, desses pequenos agricultores estarem se relacionando hoje com a terra de uma maneira tão mais natural, tão mais orgânica, né, de respeito. Então eu acho que assim, tem um caminho, uma trajetória muito interessante. E ali também surgiu a Aliança dos Povos da Floresta, com os seringueiros, os extrativistas, né, do Acre principalmente, que era uma outra maneira de ocupar a terra, que não era pelo lote individual, pela propriedade privada, mas pela posse coletiva, né, de uma reserva extrativista. Então, eu acho que a gente também tem assim, uma história de muitas conquistas, de muitos avanços e de alianças, né, que são super importantes. E eu queria lembrar também que o povo guarani aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, da aldeia do Jaraguá, está fazendo um trabalho fantástico, estratégico, de chamar os aliados, né? Eles estão trabalhando muito com jovens, chamando esses jovens para participar de mutirões. Eles estão recuperando nascentes e floresta ali na região do Jaraguá, e isso junto com os não indígenas, né, convidando os jovens para ir, o pessoal acampa lá, fica 2, 3 dias, trabalha junto. Eles já recuperaram 20 e tantas nascentes ali daquela região e estão fazendo um trabalho fantástico, né, que é esse povo que ninguém enxerga, os indígenas aqui da cidade de São Paulo, que são totalmente desrespeitados, não têm direito a nada, mas estão lá resistindo e fazendo isso do exemplo. O que você faz? Você faz ali onde você pode, né? Você começa. E nessa convivência você também dá exemplos, né? Porque eu acho que a nossa sociedade, essa coisa de repente está todo mundo assustado, e o livro do Davi Yanomami, Da Queda do Céu, teve esse impacto maravilhoso, eu acho, mas de repente todo mundo acordou para essa possibilidade do céu desabar, mas as pessoas não estão dispostas a abrir mão dos seus privilégios, do consumo, sabe? E isso é o impacto direto, né? A gente não tem governantes, a gente tem gerentes do grande capital interessado em se tornar cada vez maior. Então, e a gente alimenta essa sociedade de consumo, trocando de celular toda hora, de carro e tudo, e a roupa e a comida que a gente come. Então eu acho que essa questão da mudança, ela é na gente, na nossa maneira de estar no mundo, né? O que a gente consome, como a gente consome e de que maneira a gente pode pressionar essas empresas, né? Ou boicotar esse aparato, né? E mudar. A gente tem que mudar radicalmente, porque senão não adianta, não tem o que fazer. Né? Do jeito que a gente consome, não existe solução, né? E não é a queimada, não é, né? Eu acho que o problema é muito maior, né? O cerrado, a gente não fala do cerrado, e o cerrado é fundamental para a água, o aquífero e tudo mais, e o cerrado está absolutamente abandonado, detonado, e a gente não toma atitude, né? E o cerrado é rico. As frutas, as castanhas, a fauna, tudo que esse bioma poderia estar produzindo, né, de riqueza para o país, e vai lá, detona tudo.
tudo, tira tudo, bota soja em tudo, e a gente não está fazendo nada. Então eu acho que essas mudanças na nossa vida, né, no nosso dia a dia, na escola, com as crianças, com os filhos, eu acho que é uma coisa para as próximas gerações, né? Acho que eu não vou ver isso acontecer, espero que os meus netos vejam, né? Mas eu acho que tem que ser no exemplo e não no dia a dia, são mudanças muito práticas. Você queria completar? Não, por fora. Pegando uma carona na fala de Ângela e que a moça falou, o que a gente, cidadão comum, pode fazer? A gente vê que essa questão ambiental no Brasil envolve muita coisa. Envolve o político, envolve o empresário do agronegócio, envolve o indígena. E a gente aqui não é nem político, nem indígena, nem agronegociante. A gente é cidadão que tem um alcance um pouco limitado, que só pode se manifestar na hora do voto ou na rua. Em termos de manifestação na rua, a gente viu aqui no filme, aquele episódio do Greta Dilma. Parece que não teve muito resultado. Talvez a gente tenha que criar um outro meio de atuação. Nesse sentido, eu queria saber se essas manifestações pelo planeta que vão acontecer, de algum modo, contemplam essa questão vital que é o consumo. Porque, assim, eu sou fotógrafo há 40 anos e eu sempre fotografei poluição, meio ambiente, paisagem, com a esperança de que a criançada crescesse com alguma conscientização nesse sentido. Os fatos estão mostrando que não. Elas continuam consumindo e então não adiantou muita coisa. Então eu acho que o consumo, essa conscientização de que consumir do jeito que a gente sempre fez não vai dar certo, não está dando certo, é uma questão chave nessa luta pelo meio ambiente. Então eu queria saber, vocês aí que estão organizando isso, aonde que essa questão consumo entra nessa luta pelo meio ambiente. Mas eu acho que assim, o consumo, pegando por aí, é determinante para o sistema funcionar, né? A produção, a distribuição, o consumo determina, né? Hoje, a quantidade que você produzir, então ele determina inclusive o ritmo da distribuição. Se mais gente tiver mais amplo o mercado do hambúrguer do McDonald's, mais amplo será a produção de carnes e daquelas produtos que vão na cadeia do hambúrguer. Quanto mais amplia-se o consumo de enlatados, menos é importante alimentos saudáveis in natura. Então, isso é uma lógica, o consumo vai determinando. A gente, lá na roça, no campo, a gente falava assim, como que eles tiraram da nossa cabeça que é mais saudável e importante o consumo de óleo de soja do que a banha de porco. E a gente incorpora isso como, nossa, a banha é uma coisa muito mal para o organismo, a gente já tem pronto assim, na hora que fala da banha. Aí ninguém, acho que nunca, sei lá, pegava o cidadão, não aqui que tem pessoas que, acho que por estar nesse debate, já pressupõem que são interessados e pesquisam, enfim, de forma ou de outra, militam também nessas questões que nós estamos discutindo. Mas pegar uma pessoa mais assim, né, simples, informada e mais mora na cidade há muito tempo. Talvez ela nunca parou para pesquisar o que tem, qual que é a diferença de uma gordura saturada para uma gordura, sabe? O que isso muda no organismo, né? E aí a gente fala, nossa, a banha, o óleo de soja e tal. E isso mudou o mercado. Então, o consumo, claro que isso teve propaganda, isso foi projetando, foi um tempo, mudando os hábitos, não sei o que, menos porco, sabe? Um conjunto, né? O mercado ele é muito habilidoso, né? As empresas capitalistas para captar, né? O momento de encaixar um produto que vai vender, que vai mudar a forma de estabelecer relação com aquela mercadoria. E o exemplo é o óleo de soja, né?
Estava toda a cadeia sendo construída, tal, precisamos de ter um mercado interno forte para isso. Então a gente precisa destruir quem consome, destruir o produto anterior, para você colocar um novo. Né? Então essa questão do consumo, acho que do ponto de vista de nós, somos todos consumidores, né? Tem como a gente fazer um corte, porque para a gente entrar mesmo com seriedade na linha dos orgânicos, não sei, mas poucas pessoas têm condições, né? Então, eu acho que quem está no assentamento, quem está mais assim, vinculado à relação com a natureza, ainda produz muita coisa orgânica, né? Aí não tem selo nada, mas você produz ali coisas que você mesmo colhe. Aí entra a questão da educação ambiental, que um dia eu estava perguntando, porque você organiza a família, né? Tem uma família de um amigo meu lá onde mora meu tio, que eles organizavam, você, 2 filhos cuidam da horta, tal, eles vão cuidar de capinar mandioca. Então, assim, a organização familiar se dá em função da produção na terra, né? Então, a educação ambiental não está em aprender a plantar um feijão no copinho de algodão. Então, você está lá produzindo, a educação ambiental ela já é um conhecimento que vai sendo incorporado na formação dessa criança e desse adulto futuro, né? Se tem isso na família, esse conhecimento que vai sendo construído ali, da mesma forma, numa comunidade indígena, quilombola, isso vem sempre de uma fonte dentro da comunidade que tem esses conhecimentos ancestrais que vai sendo transmitido, né? E essa oralidade na casa da agricultura, do quilombola do indígena, é fundamental, né? Para manter essas pessoas, os griots, quem domina, quem tem esse acúmulo, para fazer essa socialização dos saberes aí é muito importante. Então, acho que do ponto de vista da nossa reação, eu acho que tem bandeiras aí do ponto de vista do consumo que a gente precisa encaixar. Vai desde aquele tezinho do transgênico lá que está no salgadinho, boa parte dos grãos que a gente consome, aquilo lá é importante, que amplia o tamanho. Vocês lembram quando cogitou a possibilidade de tirar o tezinho do salgadinho, como é que a bancada ruralista foi para cima com tudo e não deixou, tentou, né, derrubar. Eles conseguiram tirar uma série de coisas, inclusive a descrição sobre a composição, que era um dos temas para ser votado, eles não deixaram. Conseguimos manter o tezinho, mas agora ele é bem menorzinho ali. Quase não vê, né? Essa é a tezinha ali, o que é aquele tezinho? O tezinho devia ver junto com, esse produto, ele tem monóxido de sódio, ele tem isso pode causar câncer, isso causa colesterol, sabe? Ele deveria vir dessa forma, uma receitinha ali bem completa, né? Não só de citar lá, tipo um nome químico lá, uma composição que você nem sabe o que é, você tem que jogar no Google para depois você ver, ninguém vai fazer isso. Mas vem lá o nome no latim do produto, isso pode causar isso, e tem que ter lá, sabe, para você tomar a mesma decisão, eu quero ou não quero esse produto. E nas gôndolas do supermercado, desde a rede Pão de Açúcar até, poucos ainda coloca a definição sobre, você coloca lá, quando é orgânico você coloca, orgânico. Quando tem agrotóxico, você não coloca, esse tem agrotóxico. Você diferencia e tal, mas ninguém parte do pressuposto que aquele que não está identificado, então, tem uma plaquinha em cima lá que ninguém vê. Esses produtos têm agrotóxico. Aí deveria estar a quantidade. Lá no tomate, quanto de agrotóxico tem? No pimentão, quantos tem? Devia estar em cima identificando. Para você ter um direito do consumidor de, eu quero me intoxicar com esse produto. Então, é de livre escolha, né? Não é dessa forma, do ponto de vista como é que se dá na gôndola, né? Agora, eu acho que o boicote, assim como o boicote a Israel, né, um dos maiores boicotes do mundo, do sionismo, organizado pela Força de Resistência Palestina, os grupos, né, eu acho que esse exemplo para nós ele é importante. A questão da carne, que está avançando cada vez mais, a bancada dos não consumidores de proteína animal, né, mas existem várias outras que a gente tinha que investir. E a questão da comunicação, me parece que, de fato, os meios das redes sociais, instrumentos comunicacionais hoje estão na proporção de alterar. Eles estão alterando a dinâmica de votação de projetos. Quando a gente tem lá bomba no Twitter, isso tão impactando. A gente imaginava que não, sai das redes sociais e vamos para as ruas. Mas essa dinâmica da pressão, a gente tem que considerá-la, né, paralela à mobilização real disso para as ruas. Mas a gente não pode abandonar, nesse momento histórico, a questão das redes sociais, a articulação que a gente tem feito pela comunicação. Eu queria... Era uma emendada? Não, eu quero falar no certo momento, não precisa ser já não. É que eu falo bastante. Vamos só fechando então, tá? São as últimas perguntas, as últimas intervenções. Então,
posso completar? Acho que ele me fez uma pergunta aqui sobre os protestos. Posso só completar o... Não sei se você terminou, não. Não, depois eu vou falar do fórum. Fala que acho que o pessoal está indo embora. Ah, tá. Vou falar do fórum que aí a gente vai remar tudo. A gente está organizando, e o Ricardo, o Antônio, você participou também da reunião, né? A gente está num coletivo, né, que tem uma amplitude aí, organizando um fórum socioambiental. Né? A gente está no nosso projeto aí, com a ideia de reeditar aquilo que foi o Fórum Social Mundial, né? Guardadas todas as proporções, mas a ideia é que seja um fórum nacional de defesa do meio ambiente, do clima, e que tenha uma participação internacional, sobretudo a partir das redes da Via Campesina e, enfim, a própria questão da coalizão, o dia da greve, né? Não sei se vocês viram na internet, mas uma menina chamada Greta, ela levantou um dia e se negou a ir estudar. Cara, o mundo está acabando, hoje eu não vou fazer uma greve, né? Não vou para a escola. Se tudo está destruindo, está acabando tudo, para que eu vou me formar, me aprender a ler, escrever, fazer uma carreira, se o mundo está em... Essa é a questão dela, né? Se o mundo está em destruição, para que eu vou seguir fazendo o mesmo, né? E a partir disso, essa articulação é verdade, vamos cruzar o braço então, pela questão do clima a nível global, né? Então, essa questão, somada aos fenômenos cada vez mais fortes que a gente está vivenciando, e a gente tem que ter um recorte de classe, um recorte de cor, de quem está sofrendo as consequências climáticas do ponto de vista mais impactante, mais imediato, está nas periferias, nas encostas, que aí são, né, famílias pretas que moram em favelas, enfim. O fato é que os estudos científicos têm apontado que nos próximos 12 anos, se continuar no mesmo volume de projeção de carbono na atmosfera, a gente vai ter uma transição térmica, climática, aonde 1,5 grau, possivelmente 1,5 grau até 2, vai, vamos dizer, surgir, aumentar o aquecimento global. E aí tem todos os dados mostrando o que representa 1,5 grau a mais para o nosso ambiente hoje, né? Então, regime de chuvas, enchentes, maior desmatamento, né? Enfim, é catastrófico, mas em 12 anos. Então, é um termômetro aí para a gente começar, já está sendo feito bastante coisa, mas intensificar muitas ações. Existe, inclusive, um cálculo das entidades aí globais de que nós precisamos plantar 3 trilhões de árvores. 3 trilhões de árvores em um curto espaço de tempo. Então, assim, se cada ser humano na Terra, se só a China plantar, cada chinês plantar 10, isso já dá um impacto global fenomenal. Mas a gente não vai conseguir fazer que cada chinês plante 10. Então, todo mundo, por exemplo, a MST tirou que nesse período vai plantar 300 mil mudas nos seus assentamentos no Brasil. Então, assim, todos os coletivos a gente vai precisar começar a plantar muda. Uma das ações bastante concretas é plantar uma muda, né? Mas mais que uma quem tem condições. Mas o fórum, esse é um dos assuntos, mas a perspectiva de que a gente junte aí pessoas que estão sofrendo esses impactos, articulações, movimentos que estão discutindo a mineração, que estão discutindo a questão da água, coletivos, e a ideia é que a gente faça no final de janeiro do ano que vem esse fórum, provavelmente vai ser aqui no centro de São Paulo, em espaços, né, centralizados, descentralizados, com plenárias, GTs, para a gente fazer uma ampla discussão sobre o clima. E na sequência do fórum, em março, o Papa está chamando um encontro, uma espécie de um encontro mundial pelo clima. Vai ser no Vaticano, e também deve sair uma nova encíclica, uma nova manifestação pública do Papa em cima disso, seguindo a toada da Laudato Si, né, que é a encíclica que mais pauta a questão ambiental. E, dado o que está sofrendo as comunidades da Amazônia, eles resolveram reunir o Sínodo da Amazônia, que é todos os bispos ali daquela região preocupados, porque as comunidades estão sofrendo diretamente, tem as pessoas que estão morrendo, né, as crianças, sobretudo, por conta dos impactos que está tendo das cheias, as dificuldades de acessar as escolas, a dificuldade das comunidades de continuar plantando no pouco de área que lhes restam. Então, enfim, na Amazônia, para as queimadas, né, que está na ordem do dia, mas tudo isso tem feito um mix de impactos que as comunidades estão... É uma forma de genocídio ambiental, se a gente fosse colocar aqui o que isso representa, né? É uma continuidade do genocídio indígena, agora através de tudo isso que está colocado em relação à Amazônia. Então o Sínodo está fazendo um balanço de toda a situação, está indo agora em outubro
vai se reunir com o Papa para apresentar uma espécie do balanço da questão amazônica para o Vaticano, e no ano 2020 então vai ter esse encontro mundial aí, juntando os movimentos sociais, as lideranças religiosas da Igreja Católica, mais um sem número de entidades para discutir a questão ambiental a nível global. Então, o fórum é muito importante que a gente comece a organizar para participar, mas até lá, aí o Ricardo já colocou, tem um repertório de ações para a gente ir construindo também, ampliando, né? Eu não vou me estender aqui até para respeitar o pedido aí da colega para a gente encerrar. Só queria dizer que dentro dessa programação aí de preparação até a greve do clima, no dia 17, na próxima terça-feira, nós vamos fazer um debate sobre o símbolo da Amazônia com a Moema Miranda, que é da REPAN, da Rede Eclesial Pan-Amazônica, uma pessoa que está bem à frente aí da organização. Hoje que surgiu essa agenda com a Moema, no Modo de São Paulo vai estar aqui. Então, dia 17, a gente vai publicar nas páginas da coalizão, provavelmente na matilha cultural, bem próxima aqui da onde a gente está. Essa é uma discussão importante aí sobre a iniciativa do CID. Sim. Por favor, eu queria, em primeiro lugar, agradecer todas as falas que houve aqui antes da mesa do meu conselho, vocês me acrescentaram muita coisa. Já tenho trabalho ambiental há muito tempo, faço parte também da justiça como membro que acompanha a questão da televisão, desse grupo, mas eu gostaria de falar só uma coisa, que assim, a preocupação pelo consumo, eu tenho ela muito grande dentro de mim, há muito tempo mesmo, e eu sinto que isso aqui está tomando uma forma, um tamanho muito grande. Quando se fala assim, você troca de celular, você troca de roupa, etc., o sistema todo provoca isso. Tanto é que nós estamos organizados falando justamente que nós temos celular que nos permite conversar. E o celular, ao mesmo tempo, é uma destruição de tudo. Quer dizer, um celular, para ser produzido, já gasta 11 mil litros de água. Uma calça jeans, outros 11 mil. Né? E a gente não consegue fazer um celular durar mais de 2, 3 anos, porque ele acaba e você fica sozinho e não fala mais com mais ninguém. Né? Um carro acaba, o ônibus acaba, tudo acaba muito rápido. E isso me parece muito maior até do que o Congresso. A gente fala do Congresso, mas o sistema produtivo mundial está todo calcado nesse expansionismo capitalista que vai crescendo e vai fazendo você jogar fora tudo aquilo que você tem e até não conseguir jogar fora, não conseguir depositar nas redes de reciclagem, né, etc. É tudo muito maior do que a gente pode imaginar de todas as conversas que nós tivemos. E essa preocupação eu já trazia e ela só cresce cada vez que eu vejo uma conversa como a nossa. Você tem celular? Eu tenho. Você tem celular? Eu tenho. Então, faz 3 anos que eu não tenho celular. Olha, que bom que você está conseguindo viver. Não veio com celular, não quero celular. Eu acho ótimo. Não sinto falta nenhuma do celular. Nenhuma. Eu sou um sujeito que ou estou no meu escritório ou estou em casa. Nos dois lugares eu tenho telefone fixo. Quem quiser falar comigo, fala pelo certo? Pronto, pelo telefone fixo. Não sei se você tem e-mail, você também conversa digitalmente. Eu tenho e-mail, mas não participo de Facebook, nem de WhatsApp, nada disso. Tá certo? Tá. Mas isso aí é muito pouco, quer dizer, você consegue, eu não consigo, mas é verdade, embora eu não gosto de nada disso, mas eu não consigo, eu não sei como é que a gente faria para mudar todo esse sistema. Faz 20 anos que eu não tenho carro, também desisti do carro. Fiz uma conta muito simples para perceber que ia ficar muito mais rico e ia viver muito melhor sem carro. Enfim, também não dá para a gente ficar agora, senão a gente começa um outro debate. A gente vai começar um outro debate. Eu acho importante, sem dúvida. Eu não estou negando. O pessoal, lembrando que o pessoal aqui da casa está solicitando aí que a gente... Eu posso terminar só respondendo qual é o seu nome? Maurício. Maurício, eu vou falar rapidamente. Toda essa questão de consumo, que você fala, é uma questão filosófica, e por acaso eu estou debatendo isso nesse momento da associação. Há um momento, vai haver um momento que toda essa questão do sistema capitalista, essa globalização vai entrar em choque. E aí o que nós vamos voltar a ter, ou vamos conseguir ter, porque de certa forma a informática, o que a gente chama de inteligência artificial, avançou de tal forma
que nós não vamos ser governados mais e nem vamos tomar nossas decisões mais pelo excesso, pela abundância. Nós vamos tomar as decisões pela escassez. Então, vai ter que ser definido o que pode ser feito. Isso não vai acontecer amanhã e nem depende de mobilizações que se façam agora pelo crime ou por consumir menos carne. Isso é uma questão dialética. O capitalismo vai entrar em crise como outro sistema, como o capitalismo, como outros sistemas entraram. E nesse momento, dada o nosso avanço, isso pode ser até uma conversa distópica, o mundo pode ser bem pior, mas todas as nossas demandas vão ser definidas, delineadas e planejadas, e você não vai poder ter 5 celulares, 10 carros, você vai ter o necessário para sobreviver. E vai ser uma pessoa feliz. Esse é o mundo que eu prego. Vamos aguardar, né? Eu queria agradecer o espaço aí.